Olá, boa tarde. Estamos no ar agora com mais um programa Tribuna na TV. Nesse sábado com um assunto muito importante para você que é jovem, para você que está procurando aí ingressar no mercado de trabalho, né, está procurando pelo seu primeiro emprego. Nós vamos conversar sobre esse assunto hoje com o nosso amigo Luiz Felipe Salgado, o Teco, né, popularmente conhecido como Teco, que é diretor executivo do Parque Dom Bosco aqui de Itajaí. Então segura as pontas aí que a gente vai conversar daqui a pouco. Primeiro, Teco, boa tarde, bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar do programa de hoje. Boa tarde, Adilson, boa tarde a quem nos escuta também, uma honra estar aqui, é sempre uma alegria conversar contigo. Tá ótimo. Mas, Teco, olha só, no dia 19 de janeiro de 1976, 8 famílias angolanas aportaram aqui em Itajaí após fugirem da Guerra da Independência, que marcou foi a Guerra Civil de Independência lá de Angola, né? E eles acabaram adotando Itajaí como seu lar. Aí, dia 19 de janeiro agora, segunda-feira passada, né, foi comemorado os 50 anos desse acontecimento, da chegada desse pessoal em Itajaí. E a ANANG, Associação dos Naturais e Amigos em Angola, realizou então no último sábado, dia 17, lá na Associação de Servidores do Porto, no Atalaia, um festival gastronômico africano. E nós estivemos lá e acompanhamos o evento. Pedi para o Guilherme soltar aí, Guilherme, vamos ver o que aconteceu lá? O evento contou com a participação dos membros da Associação dos Naturais e Amigos em Angola, convidados e africanos moradores em outras cidades do estado. O local contou com uma exposição do artista plástico Joca Brito. A manhã foi marcada por uma disputa quadrangular de futebol. O almoço contou com pratos típicos da culinária africana, mas o que prevaleceu durante toda a tarde foi o clima de confraternização entre os presentes. Pois é, parabéns aí para a Graça, para todo o pessoal que participou do evento lá. Bom, gente, uma das principais reclamações, Teco, dos jovens que procuram ingressar no mercado de trabalho é a exigência de experiência no ramo que eles querem atuar. Mas, pelo menos em algumas das áreas, o Parque Dom Bosco traz a solução para esse problema. Que solução é essa, Teco? Bom, Adilson, nós ofertamos a introdução do jovem ao mercado de trabalho. Então, nossa proposta é qualificá-lo profissionalmente, através das nossas oficinas, para que de algum modo ele possa ter um aprendizado mínimo, um contato com esse universo do mercado de trabalho e a partir disso possa ingressar no mercado de trabalho, seja pelas opções do programa Jovem Aprendiz, que daí pode ser vinculado à nossa instituição, quanto a outras oportunidades no mercado de trabalho que surgem, né? Pode ser com outros feirões de emprego. O importante é que haja a possibilidade dele de entrar nesse universo e a partir disso, a partir da qualificação e a partir também da experiência e parceria com outras empresas, a gente possa ofertar possibilidades para os jovens. Acho que isso é fundamental, né? Para driblar um pouquinho da dificuldade, a gente vai encontrando outros caminhos a partir das parcerias também. Tá certo. Bom, mas agora nós estamos em período de inscrição lá para o projeto de educação para o trabalho, que é justamente para atender esse público, né? As inscrições são quando? Vamos lá, o projeto Educando para o Trabalho, ele é chamado de EPT no Parque Dom Bosco, pelas siglas, ele acontece na próxima segunda e na próxima terça-feira, tá bom? Então, as famílias podem levar as documentações necessárias, estão no Instagram do Parque Dom Bosco, no site, e as informações e devem levar, para fazer a inscrição dos meninos de 14 a 17 anos ou 18 anos incompletos. Eles podem participar. E dos cursos de qualificação, esse é o nosso projeto, né? Nós ofertaremos as 150 vagas para essas qualificações dentro das diversas oficinas, administração e logística, também linguagens, também a oferta de informática, né? E também temos disciplinas transversais, inglês, por exemplo, né? A formação humana para nós é fundamental, esporte, a convivência esportiva para nós é muito importante como desenvolvimento do menino, né? Então a gente vai ofertando diversas possibilidades para que ele também no lúdico ele aprenda bastante e se envolva, vai se encantando, vai saindo um pouquinho da fase da adolescência
e como jovem possa ingressar, né, com maturidade um pouquinho maior aí no mercado de trabalho. Certo. O Teco, assim, ó, existem algumas instituições que dão um suporte para o jovem também que procura esse primeiro emprego, né? Nós temos o Instituto Crescer, por exemplo, Sim, maravilhoso. que prepara. Mas qual é o grande diferencial do Parque Dom Bosco? O Parque Dom Bosco, nesse ano ele vai completar 65 anos de história. O Parque Dom Bosco, ele vem em toda a sua caminhada, acho que o grande diferencial é a formação humana. Não que outros não o façam, mas o Parque Dom Bosco faz à sua maneira. Né? Tem todo um viés de origem católica, né? Frente ao instituto, frente à instituição, e esse vínculo religioso para nós, ele transforma o menino, né? Não deseja somente que o menino cresça em sabedoria no sentido de aprender uma qualificação e entrar no mercado de trabalho, mas a grande chave de transformação é que ele se torne um bom cristão e um honesto cidadão para nós, a partir dos valores colocados no nosso modo de educar, que o jovem seja transformado. Talvez aí seja a grande prática dos salesianos, né? Transformar a partir desses valores o menino, né, em um bom cristão e cidadão. É um chavão, uma frase do nosso santo fundador, mas que traduz exatamente na missão que nos inspira. Certo. Eu acho que a obra salesiana, se eu não me engano, teve um início com uma história assim, né? São João Bosco, ele procurou atender uma sociedade que tinha uma demanda de jovens em subempregos, em problemas. Dá para te contar um pouquinho essa história para a gente? São João Bosco, padre italiano, né? Nascido em 1815, ele viveu, né, na Itália, e ele viu uma quantidade enorme de jovens que eram marginalizados na cidade de Turim. Viu isso porque, claro, enfrentou esse do rural, né, dos jovens que saíam do meio rural e procuravam os grandes centros a partir do movimento de industrialização. E como não tendo oportunidade para todos, os jovens ficavam à mercê do destino, né, ou subempregos, ou eram explorados, quando tinham, porque senão ficavam às ruas, à margem, por exemplo, da violência ou de qualquer outra forma de subsistência. Aí, então, São João Bosco se compadeceu disso, né? Desde a sua infância se tocou muito pelos meninos, sobretudo pelos meninos pobres e abandonados, porque São João Bosco, desde a sua infância, ele foi órfão de pai. Então, ele quis ser um pai para muitos meninos que não tinham pais. E nessa condição ele lutou a sua vida, né? Estudou, se dedicou a vida inteira para dar dignidade para esses meninos, vinculando instituições, empresas, possibilidades, montando pequenos oratórios, ou grandes oratórios também, né? Dentro das possibilidades, para dar dignidade para essa gurizada, dar oportunidade para eles. Essa missão de bom cristão e cidadão que nós, no Parque Dom Bosco, projetamos para os meninos em 2026, não vem de hoje, sabe? Vem do berço da nossa história, através do nosso santo fundador, que fez basicamente a mesma missão, mas lá em Turim, desde 1846. Historicamente, é comum, Oteco, assim, ó, as pessoas, principalmente os jovens em situação mais de marginalidade, não é muito afeito a dizer, não, quero mudar de vida e tal. E como é que Dom Bosco convenceu esse pessoal a dizer, não, vem, vamos junto, né? Qual foi a ferramenta que ele usou? É difícil ter uma resposta pronta para isso, porque cada jovem é um universo. Cada jovem ele tem uma corda que vibra, um ponto acessível ao bem. Então, assim, São João Bosco ele personaliza o acompanhamento, né? Ele deixou para nós uma escola de acompanhamento, né, dos jovens, mas ele vai tratando também naquilo que encanta propriamente os jovens. Alguns, necessariamente, se dá através das necessidades. Então, quando você atende a necessidade dele, ele vai até o encontro. Por exemplo, com comida. Outros, eles têm outras necessidades, têm outras fomes, né? Então, a necessidade, por exemplo, do carinho, do desabrochar socialmente. Então, a gente vai envolvendo, de alguma forma, os meninos e meninas da instituição para que eles possam crescer e se desenvolver, né? Como ser humano. Acho que isso é fundamental. A gente tem que buscar, a partir da nossa ação, do nosso acompanhamento, buscar esse ponto acessível que faz o menino transformar em um bom cristão na cidadão. Acho que esse é o caminho, sabe? E o caminho é personalizar mesmo o acompanhamento. Certo. O Parque Dom Bosco, por exemplo, tu ir lá e fazer a tua inscrição, não significa que automaticamente vai entrar, é feita uma triagem para ver quem realmente precisa? Exatamente. Veja que a quantidade de vagas é limitada. Então, o projeto, ele, em parceria com o município de Itajaí, ele prevê 150 vagas.
Então, se a gente tem 300 inscritos, a gente faz uma seleção a partir dessas inscrições e, claro, dá prioridade para aqueles que têm uma condição socioeconômica menos favorável do que outros, né? É evidente. Quem precisa mais terá preferência nos atendimentos. Nossa ideia enquanto projeto, Adilson, é que a gente possa, no desenvolver do projeto, né, ao longo do ano, a gente vai colocando também essa gurizada no mercado de trabalho, a título de referência para ti. O ano passado, nós colocamos mais de 200 jovens no mercado de trabalho. Então, se a gente tem esse projeto para 150, a gente prevê que vai ter 130% de efetivação, sabe, com o objetivo realizado. Que o objetivo, na verdade, não é propriamente colocar o menino no mercado de trabalho, é qualificá-lo. Mas colocar no mercado de trabalho é uma necessidade. Esse também é um ponto que a gente consegue atingir o jovem. É porque eles precisam do emprego pelas suas necessidades diversas, seja para matar a fome, ou seja pelas suas vontades, de ter um tênis, de ter uma roupa conforme o gosto. Até para ajudar a família, inclusive. Para a sua autonomia, para aquilo que bem fora da sua necessidade, a gente consegue também, a gente tenta desenvolver, né, de alguma forma, esse resultado para ele. Acho que, então essa é uma necessidade apresentada e que com certeza assim, faz a gente encontrar, o jovem vir ao nosso encontro também. Então quer dizer, se o jovem fez a sua inscrição e não conseguiu, não supriu, as vagas foram supridas todas, né? Ele fica numa fila de espera, pode vir a ser chamado no decorrer do ano? Fica e assim, nas experiências que nós temos no Parque Dom Bosco ao longo desses anos, a fila de espera ela é super rotativa. Porque chama o tempo todo porque a gente coloca no mercado de trabalho também muita gente. Então, iniciou o ano, as nossas empresas parceiras ou outras que a gente vai buscar, né, como necessidade para engajar esses jovens, já tiram 10 jovens do projeto e a gente vai colocando outros 10 jovens do projeto e vai colocando no mercado de trabalho, qualificando, faz um bem danado para todas as famílias. Essa qualificação não é um curso fechado com começo, meio e fim, o cara tem que terminar o curso para ir para o mercado, não? É um curso fechado, sim, tem essa projeção. Tá. No entanto, devido à necessidade desses de entrar no mercado de trabalho, nós projetamos para que eles vão para o mercado de trabalho sim, e a gente vai suprindo também a necessidade, a qualificação com outros jovens durante o ano. Tá. Aí o aluno, por exemplo, está fazendo o EPT, Educação para o Trabalho, né? Saiu para uma empresa e não é desligado do parque? Não. Se ele for vinculado ao programa Jovem Aprendiz, né, então ele pode fazer sua qualificação sim dentro do Parque Dom Bosco. Aí é uma parceria entre o Parque Dom Bosco e as empresas. Então, elas contratam os jovens por meio do programa de aprendizagem profissional e o Parque Dom Bosco oferece essa qualificação para ele, né? Então, aí no máximo por 2 anos, né? Então daí o menino continua. Só que daí o projeto que é o Educando para o Trabalho, que acontece de segunda a quinta-feira no Parque Dom Bosco, 4 dias por semana, acaba virando o programa de aprendizagem profissional, somente às sextas-feiras, porque daí de segunda a quinta-feira ele faz essa experiência profissional já como um jovem aprendiz nas empresas. Né? Certo. E o programa Jovem Aprendiz não é um programa do parque, é um programa federal? O programa federal e o Parque Dom Bosco faz parte, né? Faz parte disso. Dentro do programa de aprendizagem salesiana, que a gente chama, estar vinculado ao programa Jovem Aprendiz é um dos pontos, né? Mas a nossa qualificação profissional enquanto EPT, naquilo que a gente falou anteriormente, também faz parte. Esse é o caminho. Tá certo. Mas, bom, o Parque Dom Bosco é uma instituição da rede salesiana, que é um segmento da Igreja Católica. Sim. Pessoas de outras crenças têm acesso? É o que mais a gente tem no Parque Dom Bosco. O Parque Dom Bosco é aberto a todo tipo de credo de fé. O Parque Dom Bosco tem uma característica, né? Ele tem sua origem católica e ele tem valores católicos que são notórios. Ao chegar no Parque Dom Bosco, você vai ver a imagem de São João Bosco. Né? Quando você entrar no pátio do Parque Dom Bosco, você vai ver a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora. Ao lado, se você virar para o outro lado do Parque Dom Bosco, a gente está fazendo uma pracinha São João Bosco, vai ter uma imagem de São João Bosco. Isso traduz valores para nós, algo bem cuidado, bem valorizado, mas que acolhe a todos sim, independente do credo, da religião.
Isso não faz distinção alguma, ao contrário, isso só soma, né? A pluralidade ela sempre soma para nós na convivência, no bem-estar, no aprendizado. Acho que isso é importante. O plural ele sempre é muito valorizado dentro do Parque Dom Bosco. Uhum. Mas não existe conflito, então, entre os próprios educandos lá? Eu sou católico, você é evangélico, aquele lá é um bandista, aquele... Nem um pouco, aliás, a gente aprende muito uns com os outros. E tudo é muito bem celebrado dentro do Parque Dom Bosco. A pluralidade é celebrada no Parque Dom Bosco. Uhum. E outro forte do Parque Dom Bosco é justamente essa descontração, né? O pessoal vai lá estudar, mas também vai para jogar ping-pong, jogar futebol. Não fica preso só na sala de aula. Sabe, Adilson, que tem uma frase que o Parque Dom Bosco ele sempre frisa, assim, que dentro do Parque Dom Bosco a brincadeira ela é levada a sério. Então, é importante para o jovem, para a criança, para o adolescente, para o seu desenvolvimento, o brincar. O brincar para nós é fundamental. O brincar, o lúdico, ele faz com que o jovem possa aprender diversas coisas de uma maneira mais agradável. Uhum. Lembra aquela ideia que eu falei que São João Bosco disse que existe um ponto acessível ao bem para o jovem e se faz necessário para o educador encontrar esse ponto, a corda que vibra, que faz soar um som único para aquele jovem? Então, para nós, o lúdico também faz parte, faz ir ao encontro desse meio, desse objetivo. Então, a gente brinca muito, a gente joga muito, dança-se muito no Parque Dom Bosco. O Parque Dom Bosco tem muita música, sabe? São expressões bonitas. Uma frase do nosso santo fundador diz que uma casa salesiana sem música é como um corpo sem alma. E a música, ela traduz como arte nas suas diversas expressões. Seja na dança, seja no teatro, sabe? São expressões diversas de arte, mas a gente encontra isso tudo, sabe? Como algo que vibra no nosso coração. Então, a brincadeira é levada muito a sério. Nós estamos falando aqui especificamente, né, nesse programa, que é no mercado de trabalho, do adolescente, mas esse que está me colocando começa desde a tenra idade. A criança já entra no Parque. Tem gente que entrou criança no Parque Dom Bosco e saiu para o trabalho, é isso? Isso. E tem seus filhos no Parque Dom Bosco hoje, né? Então, são gerações. Vejo que o Parque Dom Bosco ele tem dentro dos seus projetos, projetos com crianças de 6 a 13 anos e dos 14 aos 17, até os 18 completos, um outro projeto. Né? Então, o menino pode entrar com 6 anos no Parque Dom Bosco e pode sair somente com 18 anos. Pode trilhar todo esse caminho. No meio desse caminho, ele vai fazer muitas experiências. E, às vezes, dentro dessas experiências, ele sai do Parque Dom Bosco. Ele sai do Parque Dom Bosco porque vai ser vinculado a algo bom também, com outras opções. A gente busca sempre opções boas para as crianças, né? Outros vão estudar em outras oportunidades que surgem a partir das parcerias, outros, a partir de passar por todas as oficinas, entram no mercado de trabalho. Sabe? São vitórias para nós. Importante para nós não é ter um número específico no mercado de trabalho. O importante para nós é criar bons cristãos e honestos cidadãos. Isso para nós é formação de caráter acima de tudo. Isso para mim. Isso para nós esse é o horizonte. Tá. A gente usa o termo bons cristãos, mas exatamente é formar honestos cidadãos. Né? Porque aí nós temos uma diversidade, como bem você mencionou, a respeito das outras religiões. Certo. Até ontem, né, hoje é sábado, ontem foi sexta-feira, estavam abertas as matrículas, inscrições para crianças, justamente essas menores. Isso, de 6 a 13 anos. 6 a 13 anos. Isso, nosso projeto chamado Educando para a Vida. Certo. E aí, oficinas diversas no contraturno escolar para a gurizada, né? Para o pessoal que vai de manhã para a aula, à tarde vai para o Parque Dom Bosco. Ou, ao contrário. De manhã para o Parque Dom Bosco, à tarde para a escola. Isso, e daí vem oficina de artes, atividades lúdicas, teatro, música, dança, informática. É uma diversidade enorme também de opções e gamas para atender bem as famílias, né? A gente viu aí no período de Natal a banda do Parque Dom Bosco participando de diversas atividades, né, de Natal. Essa banda ela é fixa também ou são os próprios jovens lá do parque que integram a banda? Como é que funciona essa seleção para a banda? Nós temos um projeto chamado Banda Marcial. Né? Então tem uma associação que ela é parceira do Parque Dom Bosco e realiza a atividade como uma disciplina transversal para nós. E então assim os meninos que desejam se vincular também à banda, aprender a questão da musicalização também através dos instrumentos de sopro, percussão, enquanto banda marcial, podem participar. Né? E prioriza-se exatamente aqueles que participam do Parque Dom Bosco, sabe? Então é algo muito especial, é lindo de ver a transformação do menino que dentro da sua realidade de pobreza, toca um instrumento que normalmente é acessível aos mais ricos e, no entanto, sai tocando saxofone, tuba, flauta. Isso é muito lindo, sabe? É encantador, né? Então,
A gente faz diversas experiências depois de apresentação nos espaços, para que o menino também possa se apropriar desses espaços que normalmente ele não frequenta, porque o nosso jeito de lidar com a sociedade, de organizar a sociedade é um pouco conturbado, às vezes é um pouco perverso, né? O jeito dos adultos de gerirem a sociedade. Mas a gente consegue fazer com que os meninos façam parte desses meios, o que é muito legal. Vocês vão para o teatro, vão tocar, vão em empresas, vão tocar, vão na praça da cidade, vão na frente da igreja matriz, olha que legal. Uma experiência incrível com os meninos, apresentando para suas famílias, apresentando para a comunidade diversa. Acho que isso é vitória para nós. Sempre, quando o menino brilha para nós, é sempre encantador. Isso é a inclusão acontecendo de verdade, isso, né? Inclusão e dignidade para eles, sabe? O espaço é deles. Se eles não frequentam é porque tem alguma distorção. A gente procura devolver para eles esse direito, de algum modo. Então, nossa modalidade de atuação é exatamente essa, sabe? Defender direitos também para os meninos. Certo. Bom, nós tivemos agora, então, na sexta-feira, e qual é o horário para esses jovens que quiserem fazer parte do EPT, do Educando para o Trabalho? O horário para eles ir lá inscrever. O jovem pode ir direto ou não? Tem que ser o pai, o responsável? O responsável, né? Certo. O responsável. Aí, como eles são menores de idade, o responsável, né, que vai e deixa a documentação. Tá. Ali, e eles podem ir o parque vai estar aberto das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Mas as inscrições começam das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 5 da tarde. Certo. É fundamental porque a equipe se prepara também para as inscrições e é bom que também que os pais saibam, né? Os responsáveis saibam, para também que não percam tempo, né? Mas existe uma fila para isso, né? Por ordem de chegada, ganha senha e depois vai ser atendido com muita dignidade, com muito respeito, mas respeitando sempre a ordem de chegada ali também dos participantes, né? E assim, tá com fila no Parque Dom Bosco até agora e vai continuar, a gente vai atender todo mundo. Aí, se passar do horário, não tem problema. Mas chegou lá no horário, pegou a sua senha, vai ser atendido, não vai sair de lá sem a sua, pelo menos ser recebido, ser acolhido, digamos com assim. toda a sensibilidade do mundo, vai ser bem atendido, vai haver a filtragem com relação à documentação, depois o cadastramento necessário e depois, posteriormente, claro, né, a seleção a partir da equipe técnica e depois a divulgação das vagas. Certo. O pessoal os mais novos, que já terminou a inscrição na sexta-feira, o resultado da seleção vai sair quando? A partir do dia 6 de fevereiro. 6 de fevereiro. 6 de fevereiro. Então a gente tem uma luta contra o tempo aí para fazer a devida seleção e divulgar isso. Vai ser divulgado no Parque Dom Bosco e também no site do Parque Dom Bosco, né? Então, e-mails oficiais para que haja também lisura, né, do processo e para que tenha conhecimento. Também no Instagram a gente divulga daí um link para que possam acessar e possam ver se foram selecionados ou não. E depois, claro, o Parque Dom Bosco fica aberto para conversa com as famílias que eventualmente não forem selecionadas, mas que vão ficar em fila de espera para essas vagas, por conta das necessidades. Todo mundo que apresenta a sua vontade de se inscrever para o projeto, sinal que tem alguma necessidade. Então a gente vai conversa e personaliza depois essas falas para que tenha o melhor atendimento possível, né? Quem é que faz essa seleção? É o técnico, a equipe administrativa, os professores? Essa seleção é feita pela equipe técnica do Parque Dom Bosco. Existe uma análise socioeconômica, né, da ficha dos documentos apresentados e é feita uma seleção por parte daí do grupo gestor do Parque Dom Bosco, mas a partir desse critério, né, socioeconômico, e depois a divulgação das vagas. Né? Isso é minucioso, mas precisa ser feito com muita honestidade pelo projeto, o objetivo do projeto. Até que o pessoal já está me sinalizando aqui, né, que o papo tá bom, mas a gente é obrigado a interromper porque tem contratos da TV, então aqui a gente tem que ir para um intervalo comercial, mas a gente volta já. Eu queria que tu tentasse elencar quais os documentos que os pais vão ter que providenciar para levar para fazer a inscrição do pessoal agora na segunda e terça-feira, tá? Mas em seguida a gente volta já. Perfeito, querido. Tá bom? Nós voltamos em seguida, tá? Não saia daí, principalmente você, jovem, que quer participar, quer entrar no mercado de trabalho, acompanhe a segunda parte do nosso programa para saber o que é que você precisa providenciar para fazer a sua inscrição lá no Parque Dom Bosco, tá ok? Até já. Olá, estamos de volta com o programa Tribuna na TV, nessa tarde de hoje, de dia 24 de janeiro de 2026, tem que lembrar bem do ano, que senão a gente fala errado ainda, tem que lembrar, com
O Teco, o Luiz Felipe Salgado. Ninguém conhece por Luiz Felipe. É muito difícil lembrar que é Luiz Felipe Salgado. Pode chamar por Teco, que eu prefiro. Teco, todo mundo conhece pelo Teco, né? O Teco, eu perguntei, a gente terminou o segundo bloco falando que estão abertas as inscrições para quem quiser, dos jovens que quiserem ingressar no Parque Dom Bosco, no projeto de Educando para o Trabalho, o EPT, né? E as inscrições estão abertas agora, na segunda-feira, das 9 ao meio-dia, das 2 às 5, terça-feira, no mesmo horário, das 9 ao meio-dia, das 2 às 5. Mas quais são os documentos que o responsável por esse jovem deve levar no Parque Dom Bosco para viabilizar essa inscrição? Os documentos foram previamente colocados, ali está pelo Instagram do parque, onde tem muito acesso, também pelos meios de comunicação do parque, pelos contatos, enfim, mas listo aqui para ti. Tá. Cópia de certidão de nascimento ou RG e CPF, no caso RG e CPF, né, do educando, aí também dos responsáveis, né, pai, mãe ou os responsáveis. Depois, comprovante de matrícula escolar, fundamental. Ele tem que estar estudando. Tem que estar vinculado, senão, né, não dá para participar do Parque Dom Bosco, tem que estar vinculado, matriculado no colégio. Depois, uma foto 3x4, importante, né, para ter o registro na ficha, bonitinho. Depois, comprovante de residência atualizado, né, ou declaração de residência. Em alguns lugares não tem um comprovante específico, a declaração de residência. Depois, essa declaração ele pode fazer lá mesmo? Pode fazer lá mesmo, exatamente. É preenchida, né, e atestado de boa-fé também, né, por parte do declarante. Certo. Depois, comprovante de renda de todas as pessoas que residem na casa, né, e tenham renda. Isso é importante. Todas as pessoas que residam na casa. Isso, que recebem algum benefício, né? Certo. O cara, pai, a mãe trabalham, mas tem um irmão mais velho que esteja trabalhando, também morando na mesma casa. É importante, claro, porque o cálculo socioeconômico de condição familiar, família. Claro, é pela família, né? Pela renda familiar, né? Tem um per capita ali, que isso é levado em consideração. Tá. Depois, também, é importante que se tem algum benefício, o comprovante do CAD único, né? E também a declaração de vacinação, né? É importante que se tenha, e cobra-se, né, como direito da criança e do adolescente, que esteja tudo em dia, né, então você pode tirar no postinho também. E o contrato de aluguel, quando se tem, né, uma casa de aluguel, senão a informação da residência cedida ou se é residência própria, não precisa. Tá certo, então tem que levar os comprovantes de renda da família e também os gastos, no caso grandes, como é o caso do aluguel. É só uma comprovação, né? Se for, se tiver aluguel. Mas se não tiver, daí, claro, né, faz a declaração ali. Como mostra apenas que o imóvel é próprio, ou se a casa é cedida, é evidente que daí não tem essa comprovação. Tá certo. Voltando para a questão do aprendizado do jovem, quais são os cursos oferecidos especificamente no EPT? Vamos lá. Para o ano 2026, nós teremos turmas de administração e logística. Administração e logística. Isso. É um curso. É um curso. Depois o outro é de linguagens e o outro é de informática. Certo. Tá bom? E todos esses cursos têm as outras matérias. Isso, disciplinas transversais, como formação humana, como inglês, como esporte. Para nós é fundamental. Certo. Fundamental. E porque eles precisam ter uma aprendizagem diversa, né, diversificada dentro do Parque Dom Bosco. Pela realidade, foi escolhida a administração logística, claro, né? E também inglês, por exemplo, pela necessidade que se tem do município. O mercado de trabalho em Itajaí mudou nos últimos anos, né? Houve uma época que o Parque Dom Bosco tinha oficinas de mecânica, gráfica, marcenaria, planificação. Não é que a gente sonha ainda em retomar alguma desses ofícios, né? Qualificação. Desde que no nosso olhar, né, na gestão, a gente enxerga essas como profissões muito importantes, né? Muito importantes. Bom, basta que a gente precisa disso todo santo dia. Sim. Todo mundo come pão. Exatamente. Sabe? Ou quase todo mundo, né? Come pão. Mas sabe, item da mesa do povo. Depois, para a eletricidade, precisa gente que sabe mexer com elétrica, sabe mexer com hidráulica, sabe com móveis, sabe, se faz necessário. Mas, por outro lado, existem limitações quanto às qualificações, né, possibilidades da instituição
Então a gente vai adequando possibilidades com o passar do tempo, claro, né? Então hoje nós ofertamos dessa maneira para os meninos, também pela necessidade do município em atender diversas empresas que trabalham com comércio exterior, logística, por exemplo, né? Então aqui é um polo grande disso, né? Cidade portuária. Então a gente precisa qualificar para dar oportunidade. É onde tem vaga também para a gurizada, né? Então, se eles querem entrar no mercado de trabalho também nesse meio. Mas não quer dizer que outros ramos de serviço também possam ter. Só possa vir a ser implementado. Né, em lojas diversas, atendimentos de clínicas, enfim, recepção, sabe? Sempre tem possibilidades de vinculação de trabalho. Mas quem faz um curso, por exemplo, de linguagem ali, é comunicação, quer dizer... Linguagem, a gente pode pensar que é apenas a comunicação, mas também as noções de escrita, as noções de cálculo matemático, de raciocínio, sabe? Isso faz parte também dessa disciplina, né? Essa disciplina tende a desenvolver o menino para extrair o melhor dele, né? Para que ele fique cada vez mais desenvolto, mais rápido no raciocínio também e que possa se expressar, né, adequadamente para o mercado de trabalho. Né, para as suas funções que futuramente ele possa vir a exercer na sociedade. A rede salesiana possui outras instituições similares ao Parque Dom Bosco em outros municípios? Sim, super. Vejo que os salesianos eles são divididos, os salesianos padres, né? São divididos em províncias aqui no Brasil e no mundo todo, né, tem suas províncias. Mas no Brasil são 6 províncias, se não me engano. E no sul do Brasil, então, onde a gente faz parte, nós temos obra social em Guarapuava, em Curitiba, Joinville, Itajaí e Viamão, no Rio Grande do Sul. Certo. Então, e cada um deles oferecendo formação de acordo com a necessidade, de acordo com a característica de cada município. Isso, realidade de vinculação também com os municípios. Cada um oferta também o seu serviço no município através daquilo que é associado ao município, né? Do seu tipo de atuação propriamente. E também, claro, né? Cada lugar tem suas necessidades, então vão se apresentando projetos diversos. Aí Joinville é forte na dança, por exemplo, tem uma obra social linda. Guarapuava tem uma realidade muito específica lá, que é muito legal também no mundo do trabalho, incrível. A obra salesiana de Curitiba, por exemplo, atende muito próxima a comunidade do Parolim, lá em Curitiba, então um atendimento lindo, maravilhoso. Viamão é nichada dentro de um espaço que é bem vulnerável e, sabe, uma realidade super desafiadora, mas encantador o trabalho que faz. Então a rede salesiana de ação social, ela trabalha de maneira diversa. Isso eu falo pelos padres. Também nós temos as irmãs, né? As freiras de Maria Auxiliadora, e daí aqui em Itajaí também tem uma obra social, o Lar Padre Jacó, aqui no bairro da Fazenda. Também é salesiana? Também é salesiana, claro. Mas trabalha com essa formação... Isso, exatamente, com qualificação dos meninos, né? Também no modo de atuação. Lá Padre Jacó, lá na Fazenda? Isso, no modo de atuação específico delas, né? Muito interessante conversar com elas, porque faz um trabalho lindíssimo, incrível, sabe? Realmente. E nós temos educadores hoje que já passaram pelo Lar Padre Jacó, sabe? Temos orientadores do Parque Dom Bosco que já passaram pelo Lar Padre Jacó. São experiências, sabe? E nós temos educadores que estão no Lar Padre Jacó que já passaram pelo Parque Dom Bosco. Então, assim, somos instituições irmãs, sabe? Com muito carinho, temos o mesmo carisma, origens similares, sabe? Isso é muito bonito, uma atuação muito legal. Certo. Existe uma diferenciação do salesiano, colégio salesiano e do Parque Dom Bosco? É lógico. Evidente. Os públicos são diferentes. Sim, educação particular, educação gratuita no contrato escolar, né? Mas daí o colégio salesiano como educação formal, certo, né? Primeiro ano... Até anos iniciais, na verdade, até o ensino médio, né? Já o Parque Dom Bosco, a atuação é no contraturno escolar. Certo. E com na educação não mais formal. vulnerável. E a educação não formal, exatamente, né? São oficinas específicas com trabalhos específicos. E não primeira, segunda, terceira, quarta série, né? Certo. Isso aí é atribuição do município. Tá. E o Educação para o Trabalho é um projeto, digamos, patrocinado ou ele é um projeto de interesse do município? Temos um termo de parceria, né? Termo de cooperação. Termo de cooperação. Isso. Então temos um acordo com o município ele fez um edital de chamamento, né? E a gente apresentou uma proposta para isso e essa proposta foi aceita. Então é estabelecida uma parceria a partir daquilo que a gente propõe como objeto do plano de trabalho.
e na sequência a gente desenvolve ao longo do ano com base nos repasses, dos repasses que são feitos pelo município e também com investimentos próprios conforme necessidades que a gente encontra. Tá. Mas não há necessidade, por exemplo, do aluno do EPT estar estudando numa escola do município. Ele pode, por exemplo, ser bolsista num colégio particular. Sim, sim. Mas tem a situação de vulnerabilidade e mesmo assim ele pode ir para o contraturno do Salesiano. Desde que passe pelo crivo da seleção e prioriza-se, claro, dentro da seleção, aquilo que a equipe técnica coloca como critério e a partir disso, se houver vagas remanescentes, possibilidades, por que não? Não teria problema. Mas a prioridade sempre é para o público mais vulnerável. Isso é fundamental frisar. Tá. Outra coisa, por ser uma instituição religiosa católica, né, existem, o Parque Dom Bosco do lado da paróquia, dentro da paróquia Dom Bosco, ou a paróquia Dom Bosco dentro do parque, ali praticamente dividindo o mesmo espaço, né? Os alunos do parque, eles frequentam então a paróquia? Parcialmente. Como é que funciona essa relação? Porque falou que não existe separação, não existe preconceito, não existe divisão, não existe qualquer problema, e, né, até se respeita muito e se aprende muito com outras religiões. Mas os alunos, eles participam desses eventos religiosos? Isso é de maneira livre por parte dos meninos. O que acontece dentro da igreja Dom Bosco, da paróquia São João Bosco, ali que fica no mesmo terreno, né? Sim. Na mesma quadra ali que o Parque Dom Bosco, ela é aberta de maneira livre, os meninos podem participar, sim, por que não? Mas não há nenhuma obrigação, nada relacionado a isso, né? Veja que o Parque Dom Bosco, ele tem um conceito moral, ele tem uma história, valores que são cristão católico, né? Mas não exige nada disso para os meninos, mas coloca também isso como possibilidade para eles. O menino, por exemplo, assim, ele vai ter condição de pastoralmente, né, dentro das nossas ações, se envolver. Tem possibilidade de, mas isso também de maneira livre. Mas sempre vai ser incutido dentro do nosso jeito de fazer os valores católicos. Isso sim, sempre, isso é explícito dentro do nosso modo de fazer. Mas não é nenhuma condição para o menino, não. Pelo contrário. Mas é uma oportunidade, uma baita assim, oportunidade. Porque existem famílias, a gente vê por aí hoje, existem famílias que perderam essa questão, esse vínculo com a espiritualidade. E isso é importante para o ser humano, né, cultivar a sua própria espiritualidade, e principalmente nas novas gerações, parece que o pai está tão preocupado em garantir o sustento da casa, que a espiritualidade fica, igreja, não vou à igreja, tal. Né? E para o menino que está lá, que às vezes não cresceu fora desse ambiente, mesmo que não tenha nenhuma religião, é uma oportunidade dele conhecer também, de saber, existe algo diferente, né? É uma super oportunidade e nós valorizamos essas oportunidades. Nós temos um setor específico dentro do Parque Dom Bosco, chamado setor pastoral. E daí no setor pastoral, sim, nós projetamos diversas possibilidades. Desde a mensagem de bom dia que se é dada nas salas de aula para os meninos, ou no pátio, até expressões, por exemplo, de uma celebração específica, no convite a participar de um grupo que possa acontecer, um grupo de associação, assim, com um grupo juvenil, né, possa acontecer dentro do Parque Dom Bosco, ou fora do horário do curso, desvinculado exatamente do curso que fazem, mas como possibilidade de participação para crescer na fé, porque não? Esse lado místico, mais espiritual, sim, sempre tem possibilidades, e a gente vai colocando cada vez mais possibilidades, até expressões mais, posso dizer, mais fortes, né? mais firmes de fé, como por exemplo, nós tivemos 2 jovens que participaram de um projeto missionário de uma semana na cidade de Agrolândia, agora em janeiro, e são 2 jovens do Jovem Aprendiz, por exemplo, 2 educandas que participaram. 2 educandas? Isso é algo muito bonito. Eu ia falar isso, que parece que teve uns funcionários do parque que participaram também de obras missionárias. Uma semana missionária. Tiveram a possibilidade de, durante uma semana, fazer uma experiência missionária. Né? E os jovens do próprio parque foram juntos? Isso, 2 jovens, né? 2 jovens maior de idade daí para esse projeto. Mas olha que bonito, se vincular ao Parque Dom Bosco, fazer uma experiência educativa e dentro da experiência educativa se encantar pelo carisma salesiano de tal maneira que, a partir da sua expressão de fé, desejam destinar uma semana de cuidado, dentro das suas férias, uma semana de cuidado para outras pessoas em outra cidade, bem organizada pelo salesiano, sim,
mas é uma experiência já mais forte, mais, mais dedicada, né? Então, sim, o Parque Dom Bosco ele pode oferecer uma diversidade de opções para os meninos e meninas, a partir, claro, do setor pastoral, né? Com um vínculo de fé, de expressão de fé e vida. Acho que é muito legal, muito bacana isso. Uma opção muito, muito bacana. Eu sou fruto também dessas experiências, então sou suspeito de falar. Tu é fruto de uma obra salesiana? Sim, participei de uma paróquia salesiana durante muitos anos e sempre fui muito... Nós tínhamos o chamado oratório dentro de uma obra social, da obra social de Curitiba. Então, isso foi moldando o meu caráter. Foi ajudando o Teco a crescer, a se desenvolver, a pegar gosto também pelo social, né? E a partir disso fazer opções da vida, como se dedicar para os meninos através da experiência laboral, como é que eu faço hoje, né? Estar no Parque Dom Bosco também é uma opção. Hoje tu oferece aquilo que tu viveu na pele. Sim, isso eu vejo. E me sinto muito feliz por isso. Que bacana isso. Bom, na questão estrutural, o Parque Dom Bosco tem uma estrutura invejável. Né? Poucas instituições têm uma estrutura como o Parque Dom Bosco, aqui em Itajaí. Mas coloque isso à disposição dos seus alunos, né? Porque vocês oferecem café da manhã, almoço, café da tarde, quer dizer, tudo de graça. Tudo de graça para os meninos, o atendimento. Claro que a partir das parcerias, tudo custa. Tudo custa, claro, sabe, né? Tudo custa. É de graça para o consumidor, não é, para as não, crianças. Na verdade, para os meninos, eles não pagam um centavo para nada do que fazem. Mas tudo isso tem um custo grande. Então a gente vai através das parcerias, seja com o poder público, seja através com instituições privadas e com benfeitores. Agradeço muito os benfeitores do Parque Dom Bosco, que fazem toda a diferença, né, nesse nosso jeito de educar e evangelizar. Mas sim, os meninos eles chegam da manhã, tomam um café da manhã bem gostoso, bem caprichado, tudo feito com muito cuidado para eles. Depois tem o almoço, tem um lanche da tarde, aqueles que vêm à tarde tem o almoço e o lanche da tarde, sabe? Então, 2 refeições. A gente tenta garantir um pouquinho da segurança alimentar para esses meninos, né? A gente sabe que em algumas realidades é a refeição que eles fazem no dia, se não a única, a mais nutritiva. Então a gente tenta levar bem a sério isso. Fizemos uma grande reforma dos nossos espaços, temos um aparato bom de pessoas que trabalham para isso, para que a gente tente garantir assim, o melhor para eles. E aqueles que agora está tendo uma colônia de férias para os meninos, tudo de maneira gratuita para eles, é desvinculada aos projetos do Parque Dom Bosco, mas é uma opção que a gente tem como carisma. Então a gente abre as portas de maneira organizada e bem cuidadosa para os meninos e para as famílias, para que vão lá no Parque Dom Bosco. E sim, a gente vê que muitos deles vão para a colônia de férias, que é só no período da tarde, mas não almoçaram. Esses a gente conversa, puxa para o refeitório, dá um almoço, uma comida, um pãozinho com identifica ovo, quem é que precisa, identifica quem precisa e entrega a comida necessária para eles, para que eles possam ter um pouquinho de segurança, sabe? Nisso, e também que a fome não seja, sabe, um fator ali de uma grande problemática para ele naquele momento, sabe? Então, é o pouco que a gente pode fazer, mas faz grande diferença na vida do menino. Certo. Menino e menina também. Menino e menina. Eu uso menino como... menino claro, genérico. É isso, genérico, mas claro. Tá. Então, o educando chega lá de manhã, toma um café da manhã, faz o curso, almoça antes de ir para a escola. Exatamente. E o que vai à tarde, chega na hora do almoço, almoça, no meio da tarde tem o café, aí termina o curso e vai para casa. Vai para casa. Ou seja, exatamente. 2 refeições, pelo menos o Parque Dom Bosco garante para cada aluno. Exatamente. E com muito cuidado. Nós temos uma panificação própria também para atender essa gurizada, né? Então, são cerca de 800 dentro do Parque Dom Bosco. Então a gente precisa ter uma panificação própria para isso e um padeiro muito dedicado. O padeiro trabalha há 17 anos no Parque Dom Bosco. Sabe? Que bonito, né? Então ele é muito dedicado no parque e faz toda a preparação desse material e é importante, a alimentação é levada muito a sério no parque. Então, talvez um diferencial grande do Parque Dom Bosco é a qualidade no que se faz, naquilo que se entrega. Tá certo. E atividades extracurriculares, tipo, eu vi que no ano passado teve alguns eventos, o Alto de Natal, por exemplo, que trouxe a família dos alunos também para dentro do parque, né? A família participa de toda essa construção do Parque Dom Bosco, geralmente, ou não? A família... É essencial que a família participe. É essencial, fundamental. Inclusive, existe um trabalho ativo também por parte do Parque Dom Bosco nas suas orientações e na equipe técnica com as famílias que, porventura, não participem das ações. Mas nós temos grupos de pais, onde mensalmente os pais se reúnem no Parque Dom Bosco para, junto com a equipe técnica, poder conversar
sobre temáticas diversas, né, de cuidado, sobretudo. Nós temos as reuniões próprias, né, de cada um dos seus projetos junto às famílias, e excepcional que as famílias participem, e nós temos ações específicas de vinculação das famílias, e às vezes até isso faz parte dentro daquilo que a gente se propõe a fazer enquanto pedagogia salesiana, mas é importante também que as famílias participem desses momentos que funcionam basicamente como uma prestação de contas daquilo que o Parque Dom Bosco faz. Então, o Parque Dom Bosco se prepara tanto durante o período, ele apresenta também artisticamente para as famílias, sabe, no modo geral. E algumas vezes com opções de comida ou outra coisa mais, né, para as famílias. O importante é se reunir e também ter um retorno necessário, se encontrar como família. Ali todas as famílias como família mesmo. Certo. Geralmente, né, o público do Parque Dom Bosco, pelo menos o público do EPT, né, que são famílias mais vulneráveis, com menos condições, existem às vezes muitos conflitos, né? Muitas famílias às vezes não muito bem estruturadas, ou famílias com problemas mesmo, né? Como é que isso é tratado dentro do Parque Dom Bosco? Existem casos lá de adolescentes que trazem algum problema lá? O parque cuida disso também? Veja que dentro da atuação do Parque Dom Bosco, o Parque Dom Bosco se propõe a ter algo que a assistência social chama de defesa e garantia de direitos. Então, se isso é apresentado, por exemplo, algumas condições são apresentadas no Parque Dom Bosco, a gente faz a escuta, né, por parte do menino. Às vezes pode ser uma escuta, ela pode ser espontânea, ou ela pode ser a partir de um colóquio, de uma conversa. E se é encontrado, por exemplo, alguma situação, ela é bem tratada dentro do parque a partir da equipe técnica do Parque Dom Bosco, né? Então, assistentes sociais e agora com psicólogo também, para que a gente possa enxergar dentro dessa necessidade possibilidades de atuação e encaminhamentos para o poder público, para que haja a solução para esses conflitos. No caso que a gente vai resolver dentro do Parque Dom Bosco esses conflitos. Mas consegue identificar e dar encaminhamento. Necessidades das devidos encaminhamentos. Acho que isso é fundamental. E em algumas situações sim, por que não? Porque às vezes o conflito ele se dá porque falta comida em casa. Então, nesse caso, tem todo um acompanhamento disso. O Parque Dom Bosco também pode ajudar de alguma forma e para procurar melhores direitos e possibilidades para aquela família e indicações também. Acho que isso é fundamental. Ter quem nos escute é fundamental. E o Parque Dom Bosco se propõe também aos seus educandos a prestar esse tipo de serviço, sim. Bacana. Teco, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, né? Então, eu gostaria que tu reforçasse o convite para quem está nos ouvindo, principalmente o jovem, né, menino, a menina que estiver nos ouvindo, para que, se quiser, vá lá com o papai, com a mamãe, vamos lá, vamos fazer a inscrição. Claro, para os meninos e para as famílias, né, que desejam, né, se vincular ao Parque Dom Bosco, né? O Parque Dom Bosco tem boas opções para o desenvolvimento dos meninos e meninas. Então, você tem de 14 a 17 anos, ou você tem teu filho ou tua filha de 14 a 17 anos e quer que ele se qualifique, né, para entrar no mercado, para introdução no mercado do trabalho, vá no Parque Dom Bosco, leva os documentos aí necessários, acessa lá o Instagram, @Parque Dom Bosco e vê os documentos necessários, leva lá segunda ou terça-feira para fazer a inscrição do seu menino, da sua menina, e que possa vincular ao Parque Dom Bosco, sabe? Eu sou suspeito a falar de onde eu tô, porque sou encantado, mas digo sem medo, o Parque Dom Bosco é o céu na terra, é um lugar encantador, talvez o melhor lugar que eu conheci na vida. Então, é algo muito especial para mim e gostaria de propor isso para todos, né? Então, quem tiver possibilidade, vá se vincular ao Parque Dom Bosco, com certeza vai sair dali uma pessoa feliz. Tá. É importante porque esse amor que tu tem pelo parque é contagiante, sabia? É incrível. A gente que vive, né, também tem uma realidade junto, né, como parceiro do parque, também a gente sente essa vontade de ver aquilo lá sempre dando certo, né? Então, parabéns pelo teu trabalho lá. Eu agradeço pelo otimismo e sempre pela mensagem de apoio. Tá certo. Bom, nós estivemos conversando aqui com o Luiz Felipe Salgado, que ninguém conhece, né? Com o Teco, que todo mundo conhece, né? Falando sobre o Parque Dom Bosco e sobre as inscrições, a abertura das inscrições para o programa Educando para o Trabalho, que busca qualificar o jovem para o mercado de trabalho. Então, se você faz parte desse grupo, né, quer ingressar no mercado de trabalho, quer procurar meios de facilitar, né, o acesso ao emprego, então vá se qualificar lá no Parque Dom Bosco, é uma boa pedida, a gente está lá direto, né, faz parte desse projeto também.
Teco, muito obrigado pela tua Agradeço, presença. Adilson, obrigado. E nós voltamos então no próximo sábado com mais um Tribuna na TV. Até lá.